Um mundo veloz pede soluções velozes, com mais precisão, mais segurança, mais eficiência. Como faz a DataRain. Nós já visualizamos um futuro de grandezas muito maiores, traduzidas em grande capacidade de armazenamento e processamento. Um futuro construído agora com você. É uma empresa focada e especializada em computação em nuvem, formada por profissionais absolutamente apaixonados por esta tecnologia. Nós ajudamos os nossos clientes a enfrentarem os desafios do mundo atual com muita rapidez, uma melhoria brutal na sua qualidade de atendimento às suas demandas de negócios e, mais ainda, com muita segurança. Com a DataRain, você foca o seu tempo no que sabe fazer de melhor. Uma estratégia de sucesso já comprovada nos setores da saúde, governo, educação, utilities e muitos outros. A gente já gere projetos complexos, entregas bastante complexas há muito tempo, com muitos stakeholders, entregas de sistema, e isso a gente conseguiu trazer esse conhecimento de gerenciamento de projeto para dentro de cloud. Esse é um grande diferencial que a gente tem hoje. E isso a gente faz com as soluções de armazenamento e processamento da AWS, a plataforma de nuvem mais adotada e mais abrangente do mundo, com mais de 175 serviços completos de data centers em todo o planeta. Então, temos um corpo técnico certificado, várias certificações aí nível Associate, nível Professional de AWS, profissionais certificados, como a gente chama de All5, profissionais de segurança, um conforto técnico muito grande com relação às entregas. Mas eu vou deixar que esta história seja contada pelos nossos clientes. Para a gente que atua numa nova economia onde o acesso à informação é imediato, instantâneo, ter um parceiro como a DataRain é fundamental para ter confiabilidade, segurança e velocidade na transmissão e armazenamento de dados na nuvem. Porque ela consegue entender as limitações de uma instituição pública, como a Fundação SEAT, e dar respostas eficientes, rápidas e seguras sobre as nossas necessidades. A DataRain entendeu o nosso desafio dentro da Xerox. A gente teve um pleno alinhamento com relação às expectativas que a gente tinha dentro da Xerox e aquilo que a gente necessitava com relação à infraestrutura em nuvem. Seja qual for o segmento de atuação, o que fará a sua organização ter sucesso é ter parceiros que saibam trabalhar os recursos tecnológicos. A AWS, o maior provedor de nuvem do mundo, está aqui para ajudar você nessa transformação. E com parceiros de negócio especializados como a DataRain, você completa a sua jornada. Conte com ele. Tudo isso é consequência da paixão que nós aplicamos em tudo que nós fazemos. E vamos continuar fazendo assim, porque isso está no DNA da DataRain. Não importa qual seja o seu desafio e nem o tamanho dele. Com a DataRain, você terá uma resposta eficiente, de alta qualidade e com rapidez. Lidere a transformação digital de sua organização e eleve seu potencial à nuvem com a DataRain. Boa noite, estamos aqui iniciando a terceira live do projeto Transformação Digital. Agradecemos a presença de todos aqui presentes, agradecemos mais uma vez aos nossos apoiadores, a DataRain, que essa noite é o destaque pelo tema Cloud Computing. Agradecemos a Geatec, a Solinftec e também a empresa Dimastec. E agradecemos ao Grupo Tati, que hoje, mais uma vez, nos oferece toda a estrutura para a realização desse nosso evento. Agora, a grande alegria é que, na noite de hoje, não estou aqui sozinho. Está aqui de volta o
Luciano Fernandes, da Trisales. Em nome da Trisales, em nome do Gatua, agradecemos a todos os que estão aqui nos acompanhando. Que bom, Luciano. Voltou, hein? Rapaz do céu, sempre presente, né? Não, às vezes nunca ausente, sempre presente, viu, meu? Eu sei. Na última live, em espírito, você estava aqui com certeza. Eu fiquei me amou um pouquinho pela conectividade, mas com certeza hoje, pela estrutura aqui da Tati presente, nós vamos levar o público que aqui está assistindo muita informação, muito conteúdo, para que o futuro que está presente, seja descrito aqui nessa live. Muito bem. Vamos lá então. Temos muito trabalho para a noite de hoje. Lembrando a vocês que o nosso projeto também tem um aspecto de apoio, um aspecto social que estamos procurando cumprir, e temos uma campanha em prol da Santa Casa de Misericórdia de Ribeirão Preto. Nós vamos mostrar durante vários momentos da live um QR Code para que vocês possam, quem quiser, quem puder, fazer as suas doações para a Santa Casa. É um hospital, até em virtude do momento que vivemos, né, da pandemia de Covid, é um hospital que necessita desse apoio. Eles têm um atendimento muito amplo, não só restrito à cidade ou à região de Ribeirão Preto, e essa contribuição, sem dúvida, vai ser muito importante para a Santa Casa. É apontar o teu celular para o QR Code, fazer a sua doação, e essa doação já cai diretamente numa conta da Santa Casa, aberta especificamente para as doações do nosso projeto. E já que falamos em Covid, eu quero deixar muito claro a todos aí que eu estou aqui junto ao Luciano. Nós estamos sem a máscara, porque estamos testados, né, nós dois, e estamos com distanciamento, estamos respeitando todas as normas e pedimos a todos que, por favor, nesse momento aí muito crítico, vamos adotar a conduta de prevenção mesmo, ok? Bom, vamos então iniciar. Eu gostaria de agradecer imensamente a presença dos nossos dois convidados da noite, né? O primeiro é o Wagner Andrade, que é o CEO da DataRain, que é a empresa que está incumbida de nos trazer conteúdos, informações e principalmente, com certeza, muita quebra de paradigma a respeito do tema cloud, né? Alguma consideração sobre o tema, Luciano, antes de passar a palavra para o Wagner? Olha, realmente, assim, é um tema que quando nós pensamos no projeto, né, Bill? Né, quando nós começamos lá atrás, falamos, bom, vamos levar para o mercado o conceito da transformação digital, levar os pilares que suportam. E nós não podemos deixar de falar de cloud computing, onde hoje, você que está assistindo, você que se inscreveu, você vai poder conhecer um pouquinho, né, de uma experiência de proporção internacional, com utilização de cloud computing de uma forma muito simplificada em termos de estruturação. No final, nós queremos deixar para você a visão de que nós, apenas pensando em realizar algo, podemos ter essa escalabilidade. Não podíamos deixar de trazer o tema. Eu trouxe aqui um item, uma pesquisa, né? Segundo Gartner, no mundo, cloud computing, a parte da infraestrutura como serviço, né, movimentou 64 bilhões de dólares em 2020, o que é 40%, Bill, a maior do que 2019. E liderado, né, nesses 64 bilhões, segundo o Gartner, liderado pela AWS Amazon, no qual representada como, pelo nosso parceiro, né, pelo nosso colaborador, vamos dizer assim, incentivador, DataRain. Então nós vamos trazer esse case, é importante esse tema, e nós sabemos que as empresas hoje estão buscando aumento de produtividade, redução de custos, por mais que nós vamos entender nesse capítulo, né, e trazer essa visão para a nossa live. Então não poderia ser de extrema importância deixar de fora esse tema, e vamos ver o show da noite com os nossos amigos. É isso aí, Luciano. Bom, Wagner, a palavra é sua. Por favor, seja bem-vindo e, novamente, muito obrigado aí pelo apoio da DataRain.
Ora, eu que tenho que agradecer a oportunidade de vir aqui vender o meu peixe, tá? Muito obrigado ao Carlos, ao Luciano. Eu falo assim vender peixe, mas na verdade eu acho que eu gosto de me ver muito mais como um evangelizador, tá? Nós gostamos muito dos públicos, o que são esses conceitos da computação em nuvem, porque eu particularmente entendo e muitos dos nossos colaboradores aqui compartilham dessa crença. E a computação em nuvem é um grande democratizador. É um instrumento de democratização numa série de aspectos. Tá? Na medida em que você permite que a tecnologia de informação, tá, se torne cada vez mais acessível, independentemente se você é uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, independentemente da sua capacidade de aquisição, hoje, efetivamente, por mais humilde que seja a pessoa, ela está utilizando computação em nuvem. Por menor que seja a empresa, ela também tem condição de utilizar computação em nuvem. E todo esse barateamento no acesso a esses recursos de tecnologia da informação tem feito com que uma série de outros recursos bastante sofisticados, que eram inacessíveis para a maior parte das pessoas e das empresas até bem pouco tempo atrás, né, se tornem bastante corriqueiros no nosso dia a dia. Então, tecnologias como internet das coisas, inteligência artificial, aprendizado de máquina, big data, tudo isso está sendo massivamente utilizado. Tá? E isso se deu essencialmente a esse processo de democratização. Porque qual é basicamente a grande sacada, né, o pulo do gato, o ovo de Colombo que nós temos na computação em nuvem? É que basicamente ela tem alguns conceitos que são bastante interessantes. O primeiro é o chamado ganho de escala. O ganho de escala é o seguinte: quanto mais gente estiver compartilhando uma mesma infraestrutura, obviamente menor vai ser o custo, né, compartilhado por usuário, ok? Outra coisa, na medida em que eu tenho esse compartilhamento sendo feito em escala global, então o horário de pico aqui no Brasil, por exemplo, 3 horas da tarde é o horário de pico quando se fala em utilização de sistemas, é 3 horas da manhã na Ásia Pacífico, né? Na China, no Japão. Então isso faz com que muitas vezes, no momento que você está justamente precisando de mais capacidade computacional, você está usando capacidade computacional do outro lado do mundo. Tá? E isso é efetivamente um alcance que só a computação em nuvem tornou possível na medida que você está justamente trabalhando com esse conceito de compartilhamento em larga escala de recursos. E quando você está falando em compartilhamento em larga escala, você começa também a ter o quê? Um ganho de escala que é brutal. Uma coisa bastante interessante, o grupo técnico que trabalha comigo é um grupo técnico que já trabalha com nuvem há 12 anos. Tá? Nesses 12 anos, nós testemunhamos 64 reduções de preço no custo da unidade de processamento da Amazon. 64 reduções de preço. Tá? Por que isso? Cada vez que se adiciona mais 1 milhão de usuários, tá? Obviamente você tem um ganho de escala bastante significativo. Tá? Esse ganho de escala ele permite com que o processo de inovação se acelere brutalmente. Essa inovação sempre leva a que você consiga agregar mais capacidade com menor consumo de energia, tá? Menor consumo de recursos. Então, tudo isso é repassado de volta para o consumidor via redução de custo, para que com isso justamente você tenha essa popularização, essa democratização no acesso à nuvem. Ok? Então eu falei de um dos aspectos, né? O aspecto que eu chamei de exatamente ganho de escala, né? Democratização por redução de preço. Outro aspecto bastante interessante da nuvem é a elasticidade. E daqui a pouco o Mauro tem um exemplo da utilização desse conceito. Né? Porque veja só, até bem pouco tempo atrás, das nossas organizações, como é que nós fazíamos? Tá? Você ia desenvolver uma aplicação, você pensava no pico quantas pessoas estariam utilizando essa aplicação, tá? Dimensionava então uma infraestrutura de hardware e software para atender isso. Eu preciso de tantos servidores com tanto de memória, assim, assado. E isso tinha que ser sempre superdimensionado.
Por que tinha que ser superdimensionado? Por um motivo bastante simples, para que justamente num pico de utilização você não tivesse o sistema travando. Tá? Só que os picos, tá, eles não são tão constantes, ou eles não são permanentes. Tá? Então, o que isso gerava? Nós estávamos, a uma parte do tempo, trabalhando, pagando, na verdade, por uma tremenda ociosidade de recursos. 90% do tempo, os recursos estavam ociosos, e a gente pagava por isso. Quando a gente vai para a computação em nuvem, não. Eu configuro um ambiente para trabalhar com 4 servidores. Da necessidade no pico, ele sobe para 8, ele sobe para 16, ele vai subindo quanto seja necessário. Mas quando eu estou no outro momento, eu estou lá de madrugada, eu só preciso, na verdade, que um sistema supervisor fique fazendo uma determinada tarefa, eu caio para 2 processadores, eu caio para 1 processador. Tá? Então, esse é o conceito da escala, da elasticidade, tá? Que eu escalo para cima, eu escalo para baixo conforme a necessidade. Por quê? Porque essa capacidade que está sobrando aqui está sendo utilizada por um outro usuário em alguma outra parte do mundo. Tá? Então, tudo isso faz com que a gente faça com que realmente o custo seja muito significativo. Tá? Em 2018, a gente fez um projeto com o INPE, lá com o Mauro, que a gente utilizou muita hora de máquina ociosa em outras partes do mundo. Era uma maneira, exatamente, porque quando ele nos procurou, ele falou o seguinte: olha, eu tenho aqui um projeto que eu tenho esse volume enorme de dados, mas a minha verba é pequenininha. Né? Como é que a gente vai fazer isso? Tá? Então, nós pensamos uma série de alternativas e uma delas era fazer o que a gente chama de comprar instâncias spot. Né? O que é uma instância spot? Você tem várias formas de contratar com computação em nuvem. Uma delas é que você justamente faz o provisionamento de um volume mínimo de recursos para atender a tua necessidade da tua organização. Tá? Mas às vezes você vai ter um pico de consumo muito alto. Tá? E aí você entra no mercado, né? É um mercado virtual, como se fosse um leilão, tá? E naquele momento você vê onde é que está sobrando capacidade computacional. Ah, está sobrando nesse momento lá em Singapura. Tá? Lá eu consigo comprar o minuto desse tipo de processador por X centavos. Tá? Eu vou lá, compro isso, tá? Isso, às vezes, significa 30, 40, 50, às vezes 80% de desconto em relação ao valor normal de hora daquele recurso. Tá? Então, com isso, eu consigo processar um volume enorme de dados, né, por um custo muito baixo. Nós fizemos um outro projeto para um grande hospital aqui de São Paulo, que estava fazendo justamente um projeto de pesquisa genômica, e também tinha restrição de verba por ser justamente, né, um processo com um volume de dados muito grande, tá? E que ainda tinha justamente um componente de incertitude muito grande com relação à extensão que aquele projeto teria. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos todo o processo de provisionamento desses recursos usando justamente essas instâncias spot, quer dizer, as máquinas ficavam no que era madrugada para nós, mas... Né, perdão, que era madrugada lá do outro lado do mundo, mas às vezes aqui estava no horário bom e às vezes também pegavam um horário que as máquinas estavam menos utilizando aqui, mas de uma forma tal que se fez uma composição de preços, né, de custos, que permitiu que um volume realmente gigantesco de dados fosse processado num espaço de tempo muito curto, e com isso se conseguiu se trazer elementos bastante interessantes a essa pesquisa científica que foi feita, com conclusões que foram utilizadas mais tarde, inclusive, em desenvolvimento de vacinas. Então, nuvem é isso. Tá? Outra coisa que é bastante interessante na nuvem é parecido com o que a gente tem hoje da utilização de energia elétrica. Tá? E o que é isso? É o que a gente chama de vamos camuflar a complexidade. Tá? Vamos colocar uma capa dessa complexidade. Então, hoje, quando você chega na sua casa, vai lá no interruptor e acende a luz, você não tem a menor ideia do modelo extremamente complexo, né, de geração, transmissão, distribuição dessa energia. Essa energia é gerada, por exemplo, lá em Itaipu, ela vem por linhas de transmissão até a sua casa aqui no estado de São Paulo. Ela passa por diversas subestações que vão fazendo com que essa tensão
seja reduzida, então ela vai passando de milhares de volts para chegar em 110 volts lá na ponta da tua tomada. Você não está vendo nada disso. Você não precisa saber de nada disso para utilizar integralmente todo o benefício que a eletricidade pode trazer no seu dia a dia. Tá? E com a nuvem a gente começa a fazer a mesma coisa. Então aquela empresa que não tem condição de ter um staff enorme de tecnologia da informação, tá? Ela não precisa se preocupar com isso. Nós cuidamos dessa complexidade para ela. Tá? Ela fica com o seu pessoal de tecnologia de informação focado naquilo que importa, tá? Que é o desenvolvimento de funcionalidades, o desenvolvimento de aplicações para atender a necessidade do seu cliente, do seu usuário, seja ele quem for. Tá? Então isso faz com que também, tá, uma consequência bastante interessante que a gente tem das empresas que saem do mundo tradicional, que a gente chama de computação on-premise, que é aquela baseada em data centers próprios, e vem para a nuvem, é que o ciclo de desenvolvimento de novas funcionalidades, de entrega de novas aplicações, né, o tempo de resposta dessas organizações à demanda de seus usuários e seus clientes, tá, se encurta bastante. Por quê? Porque, por exemplo, capacidade computacional deixa de ser uma barreira. A aquisição de recursos computacionais deixa de ser uma barreira. Eu, assim, já sou, de certa forma, um dinossauro, né? Que eu trabalho com TI desde o final dos anos 80. Então, eu me lembro de época em que nós levávamos meses ou até anos para colocar um novo sistema no ar. Porque também não adiantava eu conseguir fazer a programação, toda a parte do desenvolvimento do código num prazo muito curto. Tinha que comprar as máquinas, esperar que elas fossem importadas, entregues, montadas, configuradas, testadas, para que a gente pudesse botar a aplicação no ar. Tá? Isso às vezes levava meses, muitos meses. Tá? Hoje não tem nada disso. Tá? A própria nuvem ela trouxe também novas formas de desenvolvimento, novas metodologias. Então começou lá com as metodologias chamadas metodologias Agile e chegou no que a gente chama hoje de DevOps, que é uma metodologia de desenvolvimento que você vai envolvendo a área usuária e vai soltando o código aos poucos, testando. Então, com isso, uma entrega de novos códigos e novas funcionalidades numa aplicação que antes durava meses, pode ser entregue em dias. Tá? E o recurso computacional para operar aquilo está disponível imediatamente. Tá? Então, tudo isso tem levado justamente a transformações muito significativas. Pouca gente, por exemplo, se tocou. Tá? Quando começou vamos lembrar, quando houve uma consciência, o mundo todo tomou a consciência da gravidade dessa pandemia de coronavírus. Muita gente falava, vai levar 3 anos para desenvolver uma vacina. Vacinas levam anos para serem desenvolvidas. Nós tivemos as primeiras vacinas prontas para serem entregues em meses. Tá? Mas por que aconteceu isso? Por um motivo bastante simples. Tá? De novo, a computação em nuvem ajudou nesse sentido, porque você pôde acessar bases de dados, bases de conhecimento, grupos de pesquisas que puderam trabalhar de forma colaborativa, tá, ao redor do mundo, compartilhando conhecimento em tempo real, tá, utilizando de recursos computacionais sofisticadíssimos em termos de processamento de volume muito grande de dados, tá, graças justamente à existência da nuvem. Então se utilizou muito de Big Data, se utilizou muito de High Performance Computing, ou seja, computação massivamente paralela, permitindo que justamente volumes ultra altos de dados fossem processados em um tempo muito baixo. Se utilizou inteligência artificial. Então, uma série de mecanismos, uma série de tecnologias correlatas à nuvem foram utilizadas e permitiram que se encurtasse brutalmente esse tempo de desenvolvimento dessas vacinas. Tá? Então, é um benefício direto, assim, todos os cidadãos do mundo inteiro vão realmente surtir esse efeito, e pouca gente se dá conta, né, qual foi o elemento que efetivamente foi o alavancador, né, dessa velocidade brutal que nós tivemos no desenvolvimento dessas vacinas.
Tá bom? Então, gente, falando ainda, tá, como comentei com vocês, nuvem é um negócio realmente fascinante, porque ela tem justamente esses conceitos, né, o conceito da elasticidade, o conceito do compartilhamento de recursos, né, o conceito da simplificação, tá? E tem um outro conceito bastante interessante, que o conceito é o seguinte: a Amazon Web Services, a AWS, eles têm uma frase que eu gosto muito. Eles dizem assim: os dados têm gravidade. Tá? O que isso quer dizer? Se eu coloco os dados ali no repositório de informação que eu tenho acesso, tá? E eu tenho hoje a facilidade de trazer todos esses recursos que estão gravitando em torno da nuvem. Eu trago inteligência artificial, eu trago uma inteligência de máquina, eu trago IoT, tá? Eu trago Big Data, eu trago Analytics, eu trago... Então, tudo isso permite com que esses dados passam, efetivamente, a gerar cada vez mais valor, tá? Para os seus utilizadores. Tá? Seja a própria empresa que detém esses dados, sejam os usuários ou clientes dessas empresas. Tá? Então, nós vamos, particularmente na área de saúde, temos muitos clientes na área de saúde. Nós não trabalhamos só com saúde, mas temos efetivamente uma expertise muito grande nisso, tá? E para nós dá uma satisfação muito grande, porque a gente vê que o trabalho que a gente faz se reverte realmente no benefício direto ao usuário, que no caso é o paciente, né? Ele é o cliente do nosso cliente, tá bom? Então, e o que eu ponho na nuvem? Literalmente qualquer tipo de processo computacional que eu tenha, tá? Então, hoje, se a gente tem todos esses milhares de apps rodando nos nossos celulares, né, é porque nós temos justamente servidores na nuvem hoje, permitindo que essas pessoas se conectem de qualquer parte do mundo e compartilhem suas músicas, mensagens, vídeos, né, o que mais você possa imaginar. Então, quando você pensa hoje, por exemplo, numa Netflix, ela só existe porque existe nuvem. Tá? Quando você pensa hoje no WhatsApp, ele só existe porque existe nuvem. Tá? Então, todos esses recursos que a gente está agora usando no nosso dia a dia, que se tornaram tão corriqueiros, né, estão tão incutidos e tão embutidos no nosso cotidiano, eles são consequências exatamente deste uso. Tá bom? Bom. Ô Wagner, estava falando com o Bill aqui, né? O Bill, mas não está faltando alguém nessa live, não? Porque você anunciou lá que ia ter uma quinta cadeira aqui, na verdade. Não está faltando alguém nessa live? O que está acontecendo, meu? Pois é. A gente apresentou no início, agradecemos a presença do Wagner. Vamos ter agora, na sequência da live, o segundo convidado da noite, que é o Mauro. Mas realmente tem uma quinta pessoa aí que não chegou ainda, mas eu sei que está ali com o Wagner. Ô Wagner, você quer somente anunciar e depois a gente faz o devido processo do sorteio? Olha lá, olha lá. Quem é Wagner, por favor? Alexa, quem é você? Oi, eu sou a Alexa. Eu posso te ajudar em várias coisas durante o dia, definindo alarmes e lembretes, colocando o despertador para você acordar, tocando as suas músicas favoritas, falando a previsão do tempo, as últimas notícias e o que tem na sua lista de compras. Eu também conto piadas, é só pedir. Muito bom, né, Luciano? Gente, olha, eu só vou dizer o seguinte, eu não gosto muito das piadas delas, porque senso de humor cibernético ainda não chegou no nível do humano. Que bom. Então, gente, olha, nós vamos ter ao final da live o sorteio de uma Alexa entre todos os que estão inscritos no nosso projeto, tá bom? Sortearemos, aliás, a própria Alexa vai fazer o sorteio dela. Ela vai escolher para quem ela vai, tá bom? Pessoal, antes da gente passar então pro segundo convidado da noite, que é o Mauro Assis, né? Eu gostaria de lembrar da nossa campanha em prol da Santa Casa de Ribeirão Preto
E vamos colocar agora um rápido depoimento do Dr. Marcelo de Bonifácio, que é o presidente da Santa Casa, é o superintendente aqui da Santa Casa, e ele deixou uma mensagem aqui para a gente. Por favor, se puder soltar a mensagem do Dr. Marcelo. Como superintendente da Santa Casa de Ribeirão Preto, externo aqui a todos a nossa satisfação, a nossa alegria de termos sido escolhido como instituição beneficiária deste importante evento, a transformação digital e a aceleração de resultados. A Santa Casa é um hospital filantrópico e atende pacientes de Ribeirão Preto e região. Somos uma instituição terciária de alta complexidade, com 257 leitos, e destinamos mais de 60% dos nossos atendimentos aos pacientes do Sistema Único de Saúde. E neste momento, nesta pandemia, nós destacamos a importante função, nosso papel como hospital de atendimento aos pacientes portadores da Covid-19. E desta forma, solicitamos a todos os participantes que façam doações para a nossa instituição neste importante evento. Muito obrigado a todos. Nós que agradecemos essa oportunidade de poder levar essa campanha social adiante e, novamente, quem puder, quem quiser, pode doar qualquer valor, será sempre bem-vindo, basta apontar o seu celular para o QR Code, que constantemente estará aí na tela, né, sendo apresentado a vocês, e vocês poderão fazer a doação, ok? Bom, eu gostaria então agora de convidar a nossa segunda participação da noite, o senhor Mauro Assis. Ele é pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Mauro, por favor, pode já tomar a palavra. Não vou mais ocupar seu tempo, porque você está com conteúdo muito rico aí para nos trazer. Boa noite, muito obrigado, Mauro. A palavra é sua. Boa noite a todos. Eu estou muito feliz de estar aqui, podendo falar para esse público, né, sobre um assunto que é um assunto que também me encanta, né, porque eu na minha trajetória, que pelos meus cabelos e barba branca, vocês podem ver que não é uma trajetória muito curta, a gente foi trocando de paradigmas, aprendendo novas maneiras de lidar com dados, lidar com tecnologia da informação, e a minha entrada nesse mundo de nuvem, computação em nuvem, né, de ciência de dados em nuvem, possibilitou com que a gente trouxesse uma redução de custo, um desenvolvimento de trabalhos que não seriam possíveis se a gente não tivesse esse recurso, né? Me apresentando, eu sou engenheiro agrícola, me formei em Viçosa, lá produzido de 1987, tenho mestrado em ciência de dados pelo INPE, né, pela nossa agência espacial, e trabalho com dados agrícolas e ambientais desde 1999. Então, eu tenho já um envolvimento grande com essa área, né? Principalmente ligado à área florestal. Já trabalhei com dados florestais do Brasil inteiro, de empresas, de florestas plantadas e nativas, e também já trabalhei na Letônia, na Finlândia, no Reino Unido, na Escócia, na Alemanha, fiz 2 projetos de data science na Alemanha, trabalhei no Canadá, nos Estados Unidos, no Uruguai, na Argentina, no Chile. Então, eu tenho aí uma trajetória bastante interessante nessa área específica de dados ligados à agricultura e meio ambiente, né? E aí eu resolvi fazer eu tinha uma empresa, vendi a empresa para um grupo finlandês, trabalhei para eles por um tempo, e depois eu resolvi, eu tinha que fazer um sabático, né, porque eu estava com restrição contratual, não podia voltar ao mercado imediatamente, e me matriculei, me inscrevi para o mestrado no INPE, passei na prova, e aí me apaixonei por essa coisa de dados ambientais e tal, e resolvi que eu não ia virar empresário de novo, não, que eu ia trabalhar com
com essa coisa de análise de dados e tal, mas ligada à pesquisa científica, né? E como o INPE não tem concurso público, já se vão aí mais de 10 anos, a gente vai ajudando nos projetos com as verbas que os pesquisadores conseguem e vamos produzindo ciência, né? De boa qualidade e de interesse do país. Né? O INPE é uma agência espacial, né? Então ele administra os nossos satélites, ele constrói satélites, ele organiza o lançamento dos nossos satélites ao espaço, né? Mas ele também faz outras coisas, né? Os dados que esses satélites geram, o INPE os usa para construir informações que interessam ao país, né? Então a previsão do tempo no Brasil, por exemplo, é feita pelo CPTEC INPE, né? Os dados de previsão de safra do Brasil são feitos com dados do INPE, né? A gente também atende a diversas demandas do país, né? Demandas institucionais, por exemplo. O Brasil é signatário dos Acordos de Paris de emissão de gás do efeito estufa, né? Então, todo ano, a gente tem que apresentar um inventário brasileiro de emissões, né? E o INPE é responsável por parte desse inventário, a parte mais ligada à agricultura e às florestas, né? Então, são dados produzidos pelo INPE que subsidiam a elaboração desse relatório, que são usados nas nossas prestações de contas frente aos outros países do mundo. E o INPE também tem um trabalho muito interessante na área de pesquisa, né? Pesquisa baseada em dados ambientais e satelitais, tentando entender, por exemplo, como é que as mudanças climáticas vão afetar o nosso país, né? Porque hoje existe mais ou menos um consenso na área científica em que nós estamos vivendo uma área em que o clima está se modificando de uma forma rápida, e então nós temos que ficar de olho nisso e temos que pensar em ações para mitigar esse aquecimento de maneira a que a gente não venha a sofrer muito no futuro com essa mudança de temperatura. O centro que eu trabalho especificamente trabalha muito ligado com esses modelos climáticos que procuram entender o clima brasileiro numa perspectiva global, né? Porque o clima é planetário. Quando você fala em clima de um país do tamanho do Brasil, você não adianta estudar só aqui, você tem que estudar o espaço, né? Porque o vento solar afeta as comunicações brasileiras. Então, é tudo muito interligado e tem que ter um instituto de olho nisso, e o instituto é o INPE, né? Como eu trabalho com pesquisa tem uma característica interessante. Muitos anos atrás, a maior empresa de celulose de fibra curta do mundo, a empresa brasileira, eles me contrataram porque eles tinham um departamento de pesquisa e queriam que eu fizesse um sistema de pesquisa. Aí, beleza, fui lá fazer o levantamento de requisitos, fui conversar com o pesquisador-chefe, o cara veio com uma cara muito boa e pegou uma folha de papel em branco, jogou em cima da mesa e falou: eu já conversei com analista de sistemas muitas vezes. O sistema que eu preciso é esse aqui, é uma folha em branco. Quer dizer, como é que você modela uma folha em branco? Parece um pouco complicado de fazer. E aí eu fui, né, fazendo aquele trabalho que todo analista faz, de tentar ir quebrando o gelo, né, e tentando entender o processo do cara e tal, e a gente conseguiu fazer um sistema de pesquisa que armazenasse os dados dele numa base comum e fizesse os cálculos de pesquisa para ele. Ele ficou muito satisfeito, implantou o sistema. Eu não sei como é que está até hoje, porque eu vendi a empresa, então eu não tenho mais dados. Mas funcionou lá por uns bons anos. Então, quer dizer, se a pesquisa, o sistema de pesquisa é uma folha em branco, acontece que o hardware também é, né? Mas quando o cara começa o projeto de pesquisa, você não sabe nem as contas que você vai fazer muitas vezes. Então, é difícil para você dimensionar a quantidade de recurso computacional que você precisa. Como é que a coisa era feita antes da nuvem, né? Você estimava mais ou menos essa demanda sua de computação, via se no instituto teria aquele recurso para você usar. Se o instituto tiver o recurso, você usa o recurso do instituto. Isso é no mundo inteiro, é um modelo global. Se não, você compra máquinas, né? Comprava máquinas on-premise, né? Botava aquelas máquinas lá, processava seus dados, e depois que acabava a pesquisa, se você não arrumasse outra pesquisa que demandasse aquele tipo de processamento, aquelas máquinas ficariam ociosas até que elas se tornassem inúteis devido à passagem do tempo, né? Aí, com a computação em nuvem, isso racionalizou muito o trabalho dos pesquisadores, né? Apresentou uma maneira de racionalizar esse trabalho.
esse uso do recurso computacional. E eu vou falar para você sobre 2 cases aos quais eu estive ligado, né, em que a gente fez o uso da computação em nuvem para poder diminuir custo e obter resultados que a gente não teria obtido se a gente não tivesse usado a computação em nuvem. O primeiro projeto que eu trabalhei foi um projeto que eu usei computação em nuvem, né? Foi o projeto EBA, um projeto de estimativa de biomassa da Amazônia. Quer dizer, a gente tinha que saber, a pergunta era, quanto pesa a Amazônia? Quanto que ela pesa? Mas não é quanto ela pesa, quer dizer, é quanto de carbono tem ali e como é que esse carbono está distribuído espacialmente. Para saber quanto carbono tem distribuído espacialmente, você tem que fazer o quê? Um mapa. Então, é um mapa da Amazônia com carbono. Onde tivesse mais carbono, a cor mais escura, onde tivesse menos carbono, a cor mais clara. Esse era o produto. Para isso, a ferramenta que a gente escolheu foi uma ferramenta chamada LiDAR, que é um sensor novo, assim, ele tem uns 20 anos que ele está sendo usado, mas ele foi muito popularizado de uns 5 anos para cá, em que você basicamente coloca um scanner preso abaixo de um avião, né, no fundo do avião, apontando para o solo, e esse scanner emite pulsos laser, emite 100 mil pulsos laser por segundo, e ele vai fazer uma varredura, né, vai fazer uma varredura no sentido transversal ao voo do avião, e esses pulsos laser, eles refletidos pelo que tem lá embaixo, eles retornam para o avião e são captados no avião. Quando o pulso laser chega lá, você consegue saber qual a distância daquilo que refletiu o pulso, né? Porque você sabe o tempo que o pulso levou para descer e subir de volta. Então, isso aqui é legal porque você constrói, em vez de você ter uma fotografia, né? E não, se eu olhar uma fotografia do chão, se tiver um pé de alface ou uma árvore de 30 metros de altura, eu posso confundir uma coisa com a outra, né? Porque eu não tenho a dimensão vertical. E a distribuição da biomassa, ela se dá na vertical, né? Também. Então, o LiDAR não, o LiDAR nos dá um sólido. A gente tem um sólido da floresta, né? Então, a gente fez 1000 voos na Amazônia, né? Com aviões, 2 aviões que tinham esses sensores instalados, né? E com esses 1000 voos, nós coletamos dados sobre 0,04% da floresta. Quer dizer, fomos 1000 vezes para estudar, para pegar uma amostra ínfima, né, da biomassa do LiDAR, né, do sólido do LiDAR da floresta. A partir daí, a gente construiu um modelo matemático que descrevia, a gente voou também sobre áreas em que os pesquisadores mediram a biomassa, né? Tem gente que mede biomassa, cava a árvore inteira, tira a árvore do chão e pesa raízes, tronco, galhos e folhas, né? Então, os caras fazem isso para poder estimar a biomassa. Então, a gente voou sobre áreas que tinham a biomassa estimada, tiveram a biomassa estimada, não arrancando as árvores por outras formas de medida. E aí a gente criou um modelo matemático que, a partir do LiDAR, calculou a biomassa dessa 0,04%. E aí nós criamos um segundo modelo, esse baseado em imagem de satélite, usando o LiDAR como verdade, para poder estimar um mapa de biomassa da Amazônia inteira. Pronto. Isso aí a gente fez com a máquina on-premise. Tinha uma máquina no IP, a gente usou, ela tem 16 CPUs e 32 GB de RAM, processou, eram 4 horas para fazer um mapa, beleza? Aí veio a ideia, né? A ideia que eu tive, e quando eu falei, a turma falou que eu estava ficando maluco, eu falei, pô, agora eu quero calcular o erro, né? Mas eu não quero calcular um erro global do mapa, né? A gente chama R2, não quero calcular um erro. A minha incerteza para esse mapa é 20%, quer dizer, ele está ali, eu tenho mais ou menos 80% de certeza que aquela biomassa representa perfeitamente o que está no solo. Eu queria mapear o erro. Por que mapear o erro? Porque eu mapeando o erro, eu fico sabendo onde eu errei mais. Aí vocês vão ver lá mais na frente por que isso foi importante. Quando eu mapeei, aí para mapear o erro, em vez de fazer um mapa de biomassa, eu precisava fazer 1000 mapas. Porque eu precisava variar os dados de entrada, né, segundo os próprios erros, para ver como é que esse erro se distribuiria no mapa. Aí complicou, né? Se minha máquina on-premise levava 4 horas para fazer um mapa, e eu precisava fazer 1000, então eu precisava de 4.000 horas. E assim, você sabe que se você botar alguma máquina por 4.000 horas rodar alguma coisa, ela vai cair, vai faltar energia, vai travar, e você não vai conseguir processar aquilo. O tempo do projeto vai acabar e você não vai fazer nada. Aí surgiu a ideia, né?
vamos procurar quem? Vamos procurar a computação em nuvem, né? Aí eu entrei em contato diretamente com a AWS, eles nos indicaram a DataRain, né? E aí, com o apoio da DataRain, né? Porque foi o nosso primeiro projeto em nuvem, né? O meu especificamente, a gente pegou uma máquina, alugou uma máquina virtual numa região do mundo em que ela ficava mais barata, porque o dinheiro era pouco, né? E o dinheiro já estava no fim do projeto, a grana já estava acabando. E a gente gastou, o grande gasto desse projeto, obviamente, foram os voos, né? Ficaram em 3 milhões de reais. Aí a gente alugou, contratou da AWS, em vez da gente comprar uma máquina, nós contratamos uma máquina com 256 CPUs e 1 TB de RAM. Né? Na realidade, a gente fez isso, fizemos em 4 máquinas de 64 CPUs com 256 MB de RAM. E rodamos o nosso mapa em 40 horas de processamento. E aí, esse serviço todo da AWS, com assessoria da DataRain, ficou em 8 mil reais. Então, com 8 mil reais, eu consegui obter o meu mapa de incerteza. E por que foi importante o mapa de incerteza? Porque, de vez em quando, esse mapa tem que ser atualizado, entende? Quer dizer, a gente vai ter que, daqui a um ano, tem que fazer um inventário nacional de novo. E a gente não vai ter 3 milhões de reais de novo para poder voar a Amazônia toda outra vez, né? Então, mas como eu mapeei o erro, eu agora posso voar só onde eu errei mais, concorda? E melhorar o meu modelo ali, por exemplo. No norte do Amapá, o nosso modelo errou muito. Normalmente ele errou muito onde estão as maiores, onde tem mais biomassa. Então a gente sabe, se a gente tiver dinheiro para fazer 10 voos, a gente faz 10. Se tiver dinheiro para fazer 50, a gente faz 50. Se tiver dinheiro para fazer 100, a gente voa 100. Mas o fato é que agora eu consigo aperfeiçoar o meu mapa sem ter que voar a Amazônia de novo. Por isso que eu insisti em fazer, em mapear o erro, né? Então, assim, fazendo uma conta, né? Eu gastei 3 milhões de reais para fazer os voos. Gastei 8 mil reais para fazer o mapa de incerteza. Então, gastei 3 milhões e 8 mil reais para ter 2 mapas. O mapa da biomassa e o mapa da incerteza. Aí, se eu for fazer 10% dos voos, eu vou gastar 300 mil reais e vou mapear a incerteza de novo, né? Mais 8 mil reais no mapa de incerteza, eu vou gastar 308 mil em vez de 3 milhões e 8 mil. Né? Então, nesse caso, ficou fácil a gente ver o ROI, né? Quer dizer, eu ganhei um benefício grande usando a computação em nuvem. E eu não teria conseguido fazer isso. Aí alguém podia perguntar, pô, mas o INPE tem um supercomputador. Tem o Tupã. Tem, o INPE tem o Tupã. Mas acontece que, para programar o Tupã, você tem que ser programador de Tupã, né? E eu teria que aprender uma outra linguagem, um outro sistema operacional. As bibliotecas que eu usei, eu fiz os scripts do mapa de incerteza rodar em Python. Eu usei a linguagem que eu usava no dia a dia. Eu estava rodando no Linux. Eu não tive que aprender como é que usa um supercomputador, né? Então, é outra coisa legal. Quer dizer, você trabalha com a ferramenta que você tem, que você sabe usar. Se eu quisesse fazer no Windows, tinha jeito também. Né? Ah, quero fazer em Windows. Pronto, mas eu, como eu jogava com Linux, resolvi fazer no Linux. Então, são benefícios, né? E um segundo projeto que eu trabalhei, esse projeto está no ar hoje. Não, aí é o seguinte, antes de chavear para outro projeto, esse projeto do LiDAR ainda está tendo desdobramentos, por exemplo. Nós fizemos uma parceria com a NASA e a NASA instalou agora um LiDAR na estação espacial. E ela está começando a distribuir esses dados. Como nós ajudamos eles a calibrar o LiDAR, né, deles, eles agora estão fornecendo os dados para a gente. Então, talvez a gente não precise mais voar, vamos usar os dados da estação espacial. Né? A gente achou, até os voos nossos, a maior árvore do Brasil tinha 57 metros de altura. Nós achamos uma árvore de 89 metros de altura. Né? Uma árvore gigantesca. Né? Eu moro no 23º andar do prédio. Se ela estivesse aqui em frente de casa, ela faria sombra ao teto do prédio. Né? Quer dizer, é uma árvore gigante. A copa dela deve ter uns 70 metros de diâmetro. Então, a árvore é um parque, né? Só assim. Aí o Globo Rural tentou, a gente falou sobre isso com a Globo, né? O Globo Rural fez uma expedição lá e eles não conseguiram nem chegar na árvore. De tão difícil que é o acesso. Quer dizer, a gente só ficou sabendo disso porque a gente pesquisou mesmo, né? E aí, quando eles acharam uma de 81 metros, eles falaram, não, é essa aqui, tá bom, vamos voltar. Eles passaram 10 dias andando de barco no Rio para poder chegar, para poder começar a andar para chegar na árvore. Aí hoje, coincidentemente, eu falei com um cara de meio ambiente da Globo, ele me ligou,
Ele falou, não, cara, eu vou voltar, eu vou lá, nós vamos filmar essa árvore, nem que seja do ar. Né? Porque caminhar não tem jeito, mas a gente vai de helicóptero, vamos soltar um drone do helicóptero e vamos filmar essa árvore. Né? Então, até hoje, essa ciência está produzindo, esses dados estão produzindo resultados. Né? Deixa eu só fazer uma pergunta para vocês, só para pegar um pouco da lógica antes de você falar do segundo projeto. Super interessante, né? Essa visão, o quão importante é, a partir do momento que você comentou, né, de utilizar uma tecnologia disruptiva, né, porque você precisava tratar essa informação, o quanto que isso foi importante para o Brasil e para o mundo, está sendo, em termos de operação. E você citou alguns valores no começo, que é o que a gente busca trazer aqui nessas lives, né? Então, a partir do momento que você, como pesquisador, num instituto tão renomado, importante, trazendo uma visão para saber o quanto que o mundo, ou quanto que aquela região, o quanto que isso está fazendo o mundo respirar. Nós estamos falando de quantos petabytes? Ou seja, estamos falando de muita memória, de muita capacidade, acredito eu, né? E o tempo que a gente fez um make-off, lógico, a gente trabalhou um pouco antes dessa live, né, pessoal? Vocês que estão aqui ouvindo, né? Eu até tenho aqui uma pergunta de um grande amigo, até um ex-professor meu de faculdade, que está aqui, o José Eduardo Freire, né? Importante, Freire, Branco, um grande abraço para você, onde ele pergunta sobre a questão do entendimento dos riscos que vocês mapearam em projetos dessa categoria, né? Então, quais foram os riscos? Ele é professor da Faculdade de Tecnologia, o quanto que os riscos realmente foram mapeados. É importante depois você comentar. Mas o mais importante que eu queria dizer é que, com o volume de dados que você tratou, com a disponibilidade que a AWS te disponibilizou de informação e a capacidade de processamento, né, o custo-benefício desse projeto, pelo valor que ele tem hoje, foi significativo. Isso que eu queria dar ênfase nesse contexto, tá, Mauro Wagner? Porque quando a gente pensa, eu tenho rodado bastante, né, a gente faz projetos de transformação digital, e a gente sabe que todo mundo acha, né, todo mundo pensa que investir em cloud, investir nessa estrutura, são grandes investimentos. A gente sabe sim que tem um investimento que tem que ser feito. Mas para começar como você começou, né, você não necessitou desse alto investimento. Então eu acho que isso é importante destacar, porque a proporção, eu acompanhei esse projeto, né, eu vi que teve reportagem, se não me engano, na Globo, teve algumas reportagens que foram feitas, né, sobre a gestão dessa informação, o quão ela é volumosa. Eu queria só que você colocasse aqui, para quem está nos assistindo, qual foi o volume naquele momento de dados que você trabalhou, em quanto tempo você colocou essa primeira prova no ar, para depois você fazer o teste de escala, e para que a gente possa entender essa proporção. Isso é importante, tá, mano? Com relação ao volume de dados, foram 9 registros de dados. Não 9 terabytes, 9 registros de dados. Então é bastante informação, né? E a gente, então, é um volume de dados bastante grande. Tudo na Amazônia, né? Eu tenho uma sócia que ela a gente já trabalhou na Amazônia outras vezes, e ela fala um negócio muito interessante. Tudo na Amazônia é amazônico, né? Quer dizer, tudo fica muito grande, fica muito complicado, porque os volumes são muito grandes, não é verdade? Então, não ia ser diferente quando você trabalha com pesquisa lá, né? A gente teria que produzir, tratar uma informação muito grande. Para lidar com o risco, como é que a gente fez? A gente fizemos 2 POCs, 2 provas de conceito com Foi até interessante você puxar esse assunto. Fizemos 2 POCs com a DataRain, e foi muito interessante porque foi o meu primeiro contato com a nuvem, né? Aí o Guilherme, que era quem estava me apoiando, né, na POC, eu me lembro que eu especifiquei uma máquina para a gente fazer um texto com uma região do Tapajós, né? Pegar uma região pequena da Amazônia e falei, vamos ver se vai dar certo. Aí estimei uma máquina para ele, mas por erro de comunicação nosso, ele acabou alocando uma máquina pequena em relação àquela que eu achava que seria necessária. Aí eu falei com o Guilherme, acho que não vai dar não, tá errado isso. Ele falou, vamos tentar? Eu falei, vamos. Aí tentamos, estourou a memória rapidão. Eu falei, agora vai ter que... Aí ele falou, vamos ter que aumentar a máquina. Eu falei, então tá, vamos terminar o Skype, a gente estava fazendo remoto, né? Ele em São Paulo, eu aqui no Instituto. Aí eu falei com ele, então tá, eu vou desligar quando você aumentar a máquina, se arrumar uma máquina maior, porque eu pensei, né?
vai ter que arrumar outra máquina, instalar tudo de novo, configurar, dar acesso, botar sistema operacional, né? Quando você arrumar a máquina, você me liga de novo, né? Eu falo, não, mano, não tem essa não, aqui, ó, máquina, aumente. E a máquina virou 4 em 5 minutos, né? E ele ainda marcou lá, ó, vai demorar 5 minutos para virar. E aí aquela máquina que eu já tinha configurado, preparado, colocado os dados e tal, ela virou 4. Isso foi um negócio muito bom, quer dizer, você vê que a flexibilidade é brutal, né? Eu achei que ele ia ter que preparar, fazer, não, aqui, ó, a gente aumenta, tem um slider aqui, ó, eu deslizo o slider e a máquina vai descendo ali, pronto, ótimo. Aí fizemos a POC, né? Funcionou, aí depois eu resolvi ainda aprofundar um pouco o estudo e pedi a ele que a gente fizesse outra POC também. Então o risco foi esse, a gente procurou fazer POCs antes para se antecipar. Mas ainda assim, por alguma razão que eu não consegui esclarecer, na hora do vamos ver, eu não consegui tirar das 4 máquinas tudo o que eu precisava. Elas rodaram ali 80%, 81% da capacidade. Eu não sei o que foi. Acho que talvez as bibliotecas Python que eu estava usando, que são multithreads, elas talvez estranharam o tamanho do ambiente e não bateu no fundo da escala, né? Resultado, eu tinha só o dinheiro das 40 horas que eu contratei, quando deu 40 horas eu parei, né? E aí eu rodei 90% só, sobrou 10% para rodar, né? Aí mais um mês da minha maquininha, né? Aqui por mim, para poder moer os 10% dos dados para poder terminar o mapa, né? E o mapa estava indo até... Não estava chegando no Oceano Atlântico, né? Porque eu dividi ele em faixas verticais, né? E aí o mapa parou, né? Aí eu tive lá um mês processando com a maquininha aqui e tal. Depois eu terminei o mapa, né? Então, foi até bom você lembrar desse detalhe, porque deu para falar dessas 2 outras coisas. Muito bom, muito bom. Muito bom mesmo. É o conceito que o Wagner colocou, né? Da elasticidade, né? Quer dizer, você realmente está com o mundo à tua disposição, trabalhando em nuvem, claro, né? Você está com o mundo à tua disposição. Você pode ir até aonde for necessário, naturalmente, né? Pela elasticidade proposta pelo ambiente. Wagner, você deve ter vários relatos de experiências semelhantes, né? Quer dizer, a pessoa começa com uma máquina, expande, e de repente está com 8 máquinas aí disponíveis. E aonde está isso, né? Pô, sei lá, tá na China, tá na Hungria, tá por aí, tá na nuvem, né? Tá na nuvem, mas uma coisa bastante interessante é o seguinte, a AWS ela trabalha com um conceito que a gente chama de região geográfica, né? E uma região geográfica, justamente, ela é totalmente independente das outras regiões em termos de infraestrutura completa, de processamento, de armazenamento, de alimentação elétrica, etc. As regiões, por sua vez, são divididas em zona de disponibilidade. Uma zona de disponibilidade também é autônoma. E cada zona de disponibilidade ela pode ter até 3 data centers. Então, ela tem uma região chamada América do Sul, que é baseada aqui em São Paulo, e esta região, América do Sul, ela tem 3 zonas de disponibilidade. Essas zonas de disponibilidade estão todas no Brasil, então 2 no estado de São Paulo e outra no estado do Rio. Tá? Então, por exemplo, como a gente tem clientes da área governamental, que às vezes por restrições legais, esses dados não podem ser processados ou armazenados fora do país, nós temos como garantir, tá, que ele tem até redundância tripla de dados com data centers dentro do Brasil, sem que esse dado saia daqui. Tá? Quando não existe esse tipo de restrição, obviamente a gente sempre busca fazer o melhor balanceamento, no sentido que o cliente tem o máximo de processamento por um mínimo de custo, né, usando exatamente esse processamento no exterior quando ele é economicamente vantajoso para o cliente. Tá? E uma coisa bastante interessante ainda, lembrando do termo do Mauro sobre dimensões amazônicas. Mauro, você se lembra que na nossa conversa ele ainda não estava tão habituado com nuvem, né? E ele estava muito preocupado com relação ao dimensionamento de máquina, etc. E o Guilherme, que ele citou agora há pouco, que é o meu sócio e nosso diretor técnico, falou:
Maurão, vamos fazer o seguinte, você se preocupa com a sua Amazônia aqui, com a Amazon aqui, deixa que a gente resolve a situação para você. Muito bom. É isso mesmo, Tá certo. E foi realmente isso. Em 5 minutos ele quadruplicou o dimensionamento da máquina. Esse é um aspecto bastante interessante, gente. Sem dúvida. Que justamente é o que a gente chama de scale up, quer dizer, a elasticidade, tá? Eu pego essa configuração e simplesmente expando isso sem necessidade de sair criando tudo de novo. Então, isso dá uma flexibilidade, uma velocidade de resposta para o cliente que é um negócio impressionante. Não, sem dúvida. Esse é o grande apelo, né, da tecnologia. E eu acho que é um paradigma que precisa realmente ser quebrado no mundo corporativo. Quando a gente fala no potencial da computação em nuvem, né, em cloud, aquilo que o Luciano comentou no começo, isso é muito importante, que a gente tem visto o seguinte: tem que ser feito investimento? Óbvio, tem que ser feito. Mas, gente do céu, não é nada comparado com o monstro que a gente cria, às vezes até por falta de um conhecimento mais profundo. A hora que você vai para a prática, não é aquela coisa absurda, às vezes até um investimento inferior do que você faria com uma estrutura própria, sendo que com a tua estrutura própria você está restrito a ela, às dimensões dela, aos potenciais dela. Quando você vai para um ambiente em nuvem, com uma parceria, né, como a DataRain propõe, por exemplo, você não tem limite, né? E você vai, sem dúvida, que ser atendido conforme a tua necessidade. Vai ter períodos de pico onde você vai precisar ter um potencial bem maior de processamento, de armazenamento, tudo mais. Mas você também vai ter períodos mais tranquilos, onde a tua necessidade é menor. E, naturalmente, você vai conseguir equilibrar a tua questão financeira, né, os teus custos, com base nesse tipo de cenário, nessas mudanças, nesses períodos de necessidades, horas maiores, horas menores, né? E é algo realmente para o mundo corporativo voltar os olhos e perder esse medo de, ou às vezes até esses fantasmas, né? Não, é muito caro, não vou. Antes tinha aquelas preocupações, não, está em nuvem, e agora? E se cair minha internet? Não, isso não existe mais, gente. Não existe mais. Então, eu acho que a mensagem está muito bem transmitida. Eu, em nome do Gatua, em nome aqui da Trisales, Luciano vai também tomar aí a palavra, né? Mas eu quero realmente agradecer essa presença que foi brilhante do Wagner Andrade, da DataRain, do Mauro, que, nossa, deu uma aula para a gente aqui, que coisa bacana. Muito obrigado, viu, Mauro? Luciano, antes da gente ir para o sorteio da noite, muita gente aí na expectativa, queria também que você comentasse como é que foi como que você viu essas duas apresentações do Wagner e do Mauro. Não, perfeito, Bill. Obrigado, Wagner e Mauro. Realmente, assim, é um assunto, né, que a gente poderia construir várias sessões dessa, né? Até se você pega o Mauro estava comentando, né? Esse case que ele desenvolveu, né? Cara, se a gente entrar em detalhe, para a gente fazer esse bate-papo aqui, acho que nós fizemos umas 3 reuniões. Ele é muito rico em detalhes, em informações, características. Então, se você que está assistindo, a ideia, né, não é passar somente tecnicamente a visão da estrutura cloud, mas os benefícios que ele colheu, né, da velocidade, do apoio, em subir um projeto como esse e com a estrutura de parceria. Então, se você precisar de informação, pode entrar em contato nos canais, né, do Gatua, onde a gente pode responder essa informação com a própria Trisales. Com certeza vale outro bate-papo. E dentro disso, né, Bill, olhando esse contexto, né, agradecer a participação de vocês, né, o Mauro e o Wagner. E agora, né, nós temos que partir para a estrela da noite, né? Não que todos vocês aí não sejam, e o próprio telespectador. Mas aí acho que o Wagner tem uma surpresa, né, interessante a gente falar dela. E com certeza, no próximo capítulo, numa próxima live, estaremos aqui novamente com vocês. Viu? Muito bem.
Muito obrigado, Luciano. Estamos aí nos encaminhando para o final do nosso encontro de hoje. É a terceira live do nosso projeto de transformação digital. Novamente agradecendo aí a DataRain, que abrilhantou esse nosso encontro dessa noite, mas também agradecendo aos nossos demais apoiadores, né, a Geatec, a Solinftec e a Dimastec. E vamos fazer o sorteio, então, da Alexa. Eu gostaria de saber, Wagner, se a própria Alexa poderia escolher quem vai ser o dono dela. Nós vamos... Claro que sim. Vamos... Só você me dizer o intervalo de numeração que eu peço para ela sortear. Que bom, que bom. Eu estou aqui... O Bill está aqui, o notebook dele. Eu tô com o notebook aberto, com a planilha, que a gente preparou esse sorteio para funcionar da seguinte forma. Nós elencamos aqui numa planilha todas as pessoas que desde o início do projeto se inscreveram no projeto de transformação digital, né? Havia dado um total de 872 pessoas. O que fizemos? Tivemos o cuidado de retirar todas as pessoas que são da DataRain, que estavam inscritas no projeto, da AWS, pessoas da Trisales e também quem estava inscrito como sendo da organização do Gatua. É natural, não é justo que a gente participe do sorteio. Temos que sortear entre as pessoas... Eu quero participar também, Bill. Não, senhor. Lógico que eu quero. Senhor. Poxa, ele tem graça. Não, senhor. Bom, e aí esse número caiu para 737. Eu estou falando de memória porque é incrível. Eu deixei o notebook aberto com a planilha. Ele não me entra aqui no módulo de atualização do Windows. Tá? Eu tô com a tela... Opa, peraí, deu 100% concluído. Vamos ver se volta para a planilha. Eu acredito que vai voltar. Não, mas enquanto isso, você já tem um intervalo, com certeza, até ele aquecer os motores lá, nós já vamos conseguir dar um tempinho para essa máquina. Voltou a máquina, Bill. Voltou a máquina. Rapaz do que céu. Bom. Gente, deixa eu mostrar uma coisinha. A sorteada vai ser essa aqui, tá? Sim. É uma de 4ª geração com relógio. Olha. É o modelo mais recente que tem. Essa aqui é uma de 3ª. Olha aí, maravilha, que maravilha. Então nós vamos fazer o seguinte, Wagner. Tá aqui, já voltou, deve estar chamando a planilha. Olha que maravilha. Vamos ver a planilha aqui aberta. Pronto, show de bola. Eu vou então dar um intervalo, quer ver? É de 1 a 713, perdão. De 1 a 713. Eu gostaria que a Alexa, então, escolhesse o número desse intervalo. É possível, Wagner? É possível, sim. Alexa, sorteie um número entre 1 e 713. 426. 426? Tô brincando. Vamos ver quem que é o Felizardo da noite, quem vai ganhar a Alexa. 426. Opa! Luiz Fernando Toledo Júnior, do Itaú Unibanco. Luiz Fernando, hein? Faremos contato com você, Luiz, fique tranquilo, temos aqui seus dados, né? E-mail, telefone, tudo mais. Ele é gerente de projetos do Itaú Unibanco. E depois, Wagner, eu vou te mandar os contatos e... Poxa, muito contente, muito bom. Parabéns, Luiz Fernando. Você foi o Felizardo. Você saiu alegre numa fila aqui que saiu te xingando. Eu não sei o que é bom. Alegria de ganhar
e a desgraça de ter aqui uma população te xingando, né? Pô, aí, Luiz Fernando, quando você receber, você faz uma fotinha, manda pro Wagner, que nós vamos publicar na próxima live aqui, a entrega, né? Não vai ser, não sei se vocês vão se encontrar, mas a entrega da Alexa para você, né? Tá bom? Que bacana, que bacana. Bom, Wagner, muito obrigado, viu, em nome da Trisales, em nome do Gatua, pelo apoio que vocês estão nos dando aqui no nosso projeto. Muito obrigado, Mauro, novamente reforço pela sua aula, hoje foi uma participação brilhante, a gente não tem nem ideia, né, a hora que você falou da árvore de 80 e poucos metros de altura, meu Deus do céu, eu fico pensando no trabalho do macaco, né, para subir lá, não é fácil não, mas muito obrigado, Mauro, muito obrigado, Wagner. Luciano, por favor, eu gostaria que você fizesse o encerramento oficial, então, desse nosso encontro. E em agosto estaremos aqui novamente com a 4ª live do nosso projeto. Por favor, Luciano. Obrigado, Bill. Obrigado a todos. Toda a equipe aqui, né? Obrigado à TV Tati por mais uma vez ceder esse espaço com toda a segurança que a gente precisa para estar aqui. A comunicação, você vê, dessa vez eu estou aqui, a outra vez eu estava, rapaz do céu, a Lady Murphy me fez ficar parecendo um robô. Mas agradeço a todo mundo pelo apoio, aos parceiros que sempre acreditaram no nosso projeto. Esse projeto ele nasceu realmente com uma ideia da gente tentar levar a informação e ele se enriquece com esses casos, com pessoas tão brilhantes como vocês, né, que puderam trazer essas experiências práticas. Agradeço mais uma vez a Santa Casa também pela parceria e a todos que estão doando, né, e a toda a equipe que está participando desse projeto. Obrigado, Bill, obrigado a todos e até a próxima. Até a próxima. Boa noite. Boa noite. Obrigado, Alexa, Wagner. boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Eu espero que você consiga dormir antes de contar o 10º carneirinho. Essa é a piada dela, né? Alô, gente. Tchau, amor. Boa noite, gente. Pessoal, até logo.